erro ter reeleição. Eu também acho. Sabe, eu acho assim, é para você fazer os teus 5 anos ou 4 anos e, sabe, e a tua ideia, você plantar a tua ideia e segue para ele, depois segue para outro, você vai entregar, mas a reeleição faz com que você haja no teu primeiro mandato para ser reeleito. Você vive 4 anos Você de vive de campanha. 4 anos de campanha. Isso não é legal para o país, mas foi o Fernando Henrique que mudou a Constituição. Bom, voltando. Então, o que o Lula faz? Ele bota uma pessoa assim, completamente incapaz como política, que foi a Dilma. Eu vi a Dilma, eu entrevistei a Dilma como ministra ainda de Minas e Energia, lá em Londres. Que ela é inteligente, que ela tem uma capacidade técnica, eu não vou questionar. Agora, como pessoa política, ela foi um desastre. Porque ela era incapaz de fazer o que a política demanda, que é conversar com o diferente, conversar com o outro e falar, pô, gente, eu não aceito isso aqui, mas vamos nisso aqui, eu aceito. Isso. Então, o governo dela foi um desastre, eu acho que foi um desastre. E aí a gente tem, na reeleição dela, o momento onde a coisa vira. Por quê? A primeira vez que a direita questiona a democracia é com o Aécio. O Aécio é o primeiro a dizer que não sei se essa eleição os resultados foram limpos, não. E a gente já tinha urna eletrônica, que, aliás, vamos falar, não sei como é que o mundo não copia o Brasil. A urna eletrônica é brilhante. Em 2 horas a gente tem o resultado de todo mundo, não tem nada de hackear, não tem nada, é muito bem feita, tecnologicamente não há dúvida nenhuma que é um troço de primeiríssimo mundo a urna eletrônica. Então, ali a gente já tem uma deterioração da conversa política, onde a direita já vai para uma coisa que não é muito democrática, que é o questionamento de resultados na urna. Eu acho que, naquele momento, para o Brasil, teria sido interessante o Aécio ganhar. Não estou falando pelo Aécio, não. Estou falando só pelo seguinte. Eu acho que, para nenhum país, é saudável que um partido fique sempre no poder. Concordo plenamente com você. Não é para a democracia isso não é bom. Eu concordo plenamente, mas eu quero falar ideias. de uma coisa que você falou e ela me soa problemática porque ela não condiz com essa... Enfim, com o que você demonstra acreditar que é essa ideia de que a gente tem que, na democracia, aceitar o diferente. E Marcos, quando você fala assim, a classe média não quer que a classe baixa tenha acesso a algumas coisas. Assim, primeiro que chamar a classe média inteira é um negócio assim, extremamente excludente. Preconceituoso e problemático. Porque, assim, eu não conheço pessoas... Ou talvez eu conheça, talvez eu conheça. Eu estou falando o seguinte, houve um então, você queria que elas não querem? Eu torço, eu luto. Aliás, eu estou na política para lutar para que todo mundo tenha acesso a tudo. Então, é que eu acho que esses chavões ideológicos do PT, eles são problemáticos. Essa era uma narrativa do Lula. Não. Ele repetia essa frase. A classe média não quer, a Marilena Chauí, eu não sei quem. Era uma repetição massiva. A classe média não quer que o pobre tenha acesso às coisas. Eu não sei quem é. E quem acha isso é extremamente problemático. Vou te dar um exemplo bem interessante assim, de coisas engraçadas. Assim. Durante a confusão ali eu era repórter da TV Globo, e a TV Globo é vista como mal em grande parte da esquerda, e agora é vista pela como direita. Mal pela direita do Bolsonaro agora. Mas o PT acha a Globo o terror. Isso. Assim, engraçado que lá atrás o José Dirceu achava que a Globo estava junto com o PT. Não sei como ele tirou essa ideia da cabeça. Mas, enfim, eu ia gravar uma passagem, aquela parte que o repórter aparece, né? Na praia de Copacabana. Ali era uma coisa assim, uma matéria de esporte sobre a Alemanha, tinha uma coisa, um mural pintado da Alemanha. Veio uma mulher e falou, você não vai gravar. Eu falei, como assim não vou gravar? Não, você é da TV Globo, a TV Globo é o fim da picada. Foi na época do impeachment da Dilma. A TV do Globo é horrível, horrível. E aí começa a juntar gente, não sei, aquela confusão. E ela... rígida de que eu não ia deixar eu gravar, não ia deixar eu gravar. Eu falei, minha senhora, sabe, eu sou uma pessoa, eu acho até que me vejo como mais de esquerda. Meu pai foi exilado político. Então por que você não pede demissão? Eu falei, meio assim, aí já tinha gente, eu falei, minha senhora, eu não concordo com tudo que a minha mulher diz. Eu vou me separar da minha mulher? Isso. Aí todo mundo deu uma gargalhada, etc e tal, mas ela não deixou eu gravar. Tive que gravar em outro lugar. Mas assim, E aí,
o outro lado, né? Veio uma senhora de classe média falando, eu odeio o Lula, eu odeio o Lula. Isso num lugar que eu estava, num bar que eu estava. Odeio o Lula. Falei, a senhora é carioca? Eu falei, ela falou, sou. A senhora odeia o Sérgio Cabral? Não. Eu falei, minha senhora, o Sérgio Cabral fez muito mais mal ao Rio de Janeiro do que o do Lula. Na verdade, o governo do Lula foi o governo federal que mais botou dinheiro no Rio de Janeiro, foi o governo do Lula. Tudo bem, mas Então, isso é política. eu só estou falando assim. Você gosta de um não, ou tô outro. assim, eu tô só citando que a mesma classe média que não deixou eu gravar é a mesma classe média que, de certa maneira, não usou a lógica na coisa mais básica, do tipo, que ok que ela odiasse o Lula, não tem nada contra, é o problema dela, mas que ela não odiasse o Sérgio Cabral, mostra o quê? Que existe, sim, na nossa sociedade, um problema de classe social, sim. Mas a gente que não é consegue visto, sim. quantificar. Existe um problema de Quando racismo? você Existe. reforça. Existe um problema do negócio do antinordestino? Existe. Isso é real. O Dória, para falar de São Paulo... Mas existe o Dória, tudo. Por que o Dória não... Por que o Dória nunca aproveitou que a cidade mais nordestina do Brasil é São Paulo? Não, mas assim, Sabe? E nunca aproveitou isso politicamente. Sabe? E não foi... Ele poderia ter sido um cara super popular pelas ações dele em São Paulo, falando, olha, o teu primo que está lá no Piauí, que está na Paraíba, que está no Pernambuco, sabe? Olha só, aqui em São Paulo a gente trata bem. E nunca foi feito. Mas por que não foi feito? Por que nós, como sociedade, não somos capazes de transcender isso? Né? E eu acho nisso que... Claro, eu não quero que você me pegue falando uma coisa que eu acho que, da classe média. que eu acho óbvio, que esse é um gente. refrão eu que sou não classe média como cabe, você é classe entendeu? média. Então... Eu tô falando assim. Agora que a frase aeroporto está parecendo rodoviária foi uma frase real, dita por muitos da classe média, e que muitas dessas pessoas foram pro Bolsonaro, isso é verdade. Mas ela é uma frase dita por gente de todos os tipos. Não. E Todos você os não, tipos você não não pode, fala isso. você não pode categorizar e falar assim, essa frase ela é um indício da classe média, querendo, trazendo isso como uma luta de classes, entendeu? Mas Rock, um dos absurdos hoje do mundo é porque quando a gente fala em luta de classes, parece uma coisa maneira, Marx. Não, mas agora, você achar Marx, que não existe uma coisa entre pobre e rico é negar a realidade. Não, mas a gente existe? A gente vive num país tremendamente desigual, num mundo que está A cada vez mais desigualdade e a desigual. diferença existe. Mas não é Enorme. isso. Você dizer que todas as pessoas que estão numa condição econômica Não, eu não falo. diferente... Não bota isso na minha boca. Não, é que você falou a classe média. Não. É claro que eu tenho que falar que é um setor, sim. Então, tudo bem. Vou que nem o negócio do Iraque. Eu vou falar assim... Segundo os militares americanos, porque é que eu acho que essa retórica não é construtiva, entendeu? Eu acho que essa retórica não é construtiva para o Brasil, para esse Brasil que você está descrevendo, democrático, tolerante, mas de eu troca. acho que existe ainda uma substancial parte do Brasil que é democrática e tolerante, porque eu acho que nós, como sociedade, isso, a maioria, nós somos assim. A maioria eu acredito que assim. A maioria da classe média não acha que as pessoas que não têm dinheiro poderem ir para o aeroporto é um problema. Essa é a minha crença de Brasil. Eu vejo um Brasil onde não existe esse nível de ódio e de preconceito. Existem pessoas preconceituosas, nazistas, racistas, sexistas. Claro que existe. Existe isso no planeta Terra, como você gosta de dizer. Sim. No planeta Terra. Agora, o escopo e a quantidade, cabe a nós que queremos construir um Brasil diferente, não repetir algumas coisas que elas são muito... Sei lá, elas separam a gente e criam rixas que talvez não existam nessa escala. Existe gente da classe média que acha isso? Com certeza. Sim. Eu só não acho que é a maioria, mas é a minha opinião. Sim. Eu não acho que é a maioria. Essa pesquisa não existe. Essa pesquisa não existe. O que existe é o seguinte, infelizmente as mídias sociais deram mais voz para pessoas que são mais radicais. Eu sou de uma época, eu sou de uma época. Então, essas pessoas podem parecer mais do que elas são. E você está livre disso um pouco, porque você falou para mim que não está nas redes, ainda não estou nas redes sociais, tenho que entrar, obviamente, mas eu ainda não estou. Agora, o fato é que eu sou de uma época que se lia jornal. Existia no jornal uma coisa chamada Cartas do Leitor, né? Que se selecionava pessoas que escreviam coisas interessantes de críticas ao jornal, ou de sugestões, ou enfim, ou de comentários. Hoje isso não existe mais. Então... Você abriu pelas mídias sociais a capacidade das pessoas de falarem de tudo, opiniões sobre tudo. E aí eu volto para aquela coisa da ciência, do antivacina. Quer dizer, se o teu telefone caísse agora no celular no chão,
Você aceitaria uma opinião minha sobre como consertá-lo? Óbvio que não, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele foi esfaqueado. Foi esfaqueado. As pessoas que mais amam ele, as famílias, os filhos, etc e tal, claro, estariam indo ao redor dele, mas agora, no momento de operá-lo, eles cederam a um desconhecido para operar o pai. Por quê? Porque esse cara, baseado na ciência, sabia Claro, o e não que fazer. não acreditar nisso é uma Então, aberração. essa coisa Isso é óbvio. anti-vacina é uma loucura, no É sentido de que óbvio. como é que a pessoa pode achar que você não estudou medicina, não fez epidemiologia, não fez nada, e você é capaz de dar um voto e vira o capitão cloroquina e falar da cloroquina. Gente, sabe, é um absurdo, mas infelizmente a gente tem isso como uma coisa muito forte no Brasil hoje, que é todo mundo achar que tem direito a uma opinião, porque isso é liberdade de expressão. Mas, gente, se você entrar no avião, você não comenta para o piloto, acho que você devia fazer aquilo, acho que você devia... Não, é o piloto que entende daquele negócio. Sabe? Então, Não, infelizmente, com certeza. parte do ataque à mídia, parte do ataque à ciência, é um pouco o ataque a uma coisa do bom senso mais Então, mas normal. sabe qual que é a coisa? Eu concordo com você, só que eu não acho que isso é um problema de direita e esquerda. Eu acho que isso é um problema de ignorância. Para mim, isso é um Sim, problema mas- de ignorância. Sim, mas E hoje tem esse ignorância. ataque está mais na direita. Mas esse ataque tá tem mais nos outras bolsonaristas. ignorâncias que estão do lado Sim, da mas- esquerda. sim, que mas- são, para mim, chocantes iguais, entendeu? O que Para eu mim não... não são iguais, Rock. Eu acho o seguinte, em relação à democracia, hoje, eu acho o Bolsonaro, ele ataca a democracia de uma maneira que o Lula não ataca nem perto.